Eu vou falar sobre mídias sociais digitais. Eu vou só dar uma contextualizada. Isso daí eu estou dividindo com vocês reflexões minhas que eu estava pensando sobre pessoas, redes e mídias. E daí, essa daqui, particularmente, eu estava pensando mais em pessoas e mídias. E eu falo reflexões, mas está mais para brainstorming. Então, não é nada fechado, nada, é só pensamentos meus mesmo, que estão com uma certa articulação, que são visões minhas. Eu estava pensando sobre as mídias sociais digitais e cheguei a pensei nisso daqui. Mundo real, mundo digital, mídias sociais. Só que daí ainda não me pareceu bonitinho, mas ainda não me pareceu o que eu estava pensando. Daí eu cheguei nisso daqui. Saindo de mundo real, mídias digitais, mundo digital, mídias sociais digitais. E daí, humanos, porque me parece que a gente sempre está esquecendo, a gente sempre acha que isso daqui... A gente tem muita tendência... de novo, estou brigando com isso. A gente tem a tendência de achar que esse daqui é suficiente, mas para mim não é, porque precisa do humano. E daí, continuando nisso, eu fiz um esquema e eu pus um monte de termos que diz muito respeito a mídias, né? E fiquei pensando no digital e no virtual. E daí eu fui por opostos. Para mim, digital, aí é meio óbvio, é analógico, e o virtual, para mim, o contrário, seria o real. E daí eu prossegui. Para mim, o digital tem mais a ver com tecnologia e o virtual com modo de ver, ou seja, é mais subjetivo. E, para mim, o mais exemplo, isso foi não foi exatamente uma reflexão minha, o Marcelo Taz falou numa palestra sobre isso na Campus Party do ano passado, o livro é virtual. O virtual é muito antigo, o que é novo é digital, o virtual é antiguíssimo. No mínimo, o livro joga a gente no mundo totalmente virtual. E quem é viciado em livros como eu sabe do que eu estou falando. Porque livro... Ele é um repositório de conhecimento, mas ele é um computador portátil e é um hiperlink a outros mundos e outras dimensões. E depois que eu montei essa tabela, eu vi que, pelo menos para mim, isso é muito discutível, gente, o Google pega muito por aí, porque ele faz muito de gestão de informação e gestão de conhecimento. E daí, voltando ao meu universo de termos sobre mídias, eu comecei a pensar sobre o www. E o www, meio por oposto também, eu pensei muito no DOS, que muitos de vocês provavelmente nem pegaram. O DOS e o Windows, quando você pensa em mídias digitais, interfaces, é interessante, porque o DOS era isso daí de cima. O Windows que começou com interfaces amigáveis. E mesmo o Windows, ele foi melhorando muito interfaces, com relação ao DOS. Eu estou falando só com relação à interface. E ele mesmo foi melhorando. E daí, com isso, eu entrei nos hiperlinks. A discussão dos hiperlinks, que ainda é uma coisa não muito bem discutida. Por quê? A essência do www são os hiperlinks. Não só você vê texto, figuras, os hiperlinks em si, mas é também como você navega e como você chega nas informações. E é interessante porque o cérebro faz isso, aquela coisa de imitação. Minha formação é de veterinária, então minha visão das coisas é muito biológica. Eu faço muitas metáforas, eu uso muitas conexões e metáforas biológicas. Então, o cérebro faz isso, ele linka coisas, mesmo antes de tudo, é um funcionamento do cérebro. E o bicho de goiaba também, vocês vão entender o porquê disso. Por quê? O www você vai pulando para hipertextos, mas você também faz com ele uma coisa que quem gosta muito de ficção científica sabe, que é os famosos buracos de verme. É meio que faz você, de certa maneira, ser pular de um lugar para o outro.
E o cérebro faz isso também, linkar coisas mental. E o bicho de goiaba também, porque ele é espacial. É meio como se você, de uma certa maneira, você fosse de um espaço para outro. E voltando aqui para mídias, e tem a questão dos interfaces e dos programas também. As plataformas e interfaces digitais. Por quê? Você tem sistemas operacionais e outros programas. Tá. Mas, se você pensar em interfaces, entre a máquina e o humano, o que você tem? Entre o meio interior e o meio exterior, considerando o humano, você tem a pele. Entre o cérebro e a mente, você tem alguma coisa também. Entre a máquina e o humano. Isso que você tem entre a máquina e o humano, você pode ver sobre dois pontos de vista ou dois caminhos. Você tem controle e você tem interface. O controle, as conversas que tem entre máquina e humano, isso é assunto para a cibernética. Mas, em questão de interface, é assunto de quem discute interface, porque são as interações. Ou seja, são as mídias que fazem isso. Em qualquer lugar que você use mídia, seja para o que for, você está usando com essa intenção. Interação com máquinas. E é engraçado porque no Windows você tem o sistema operacional, mas você tem a interface também. Ele não faz uma coisa só, ele faz duas. E daí, de novo, eu voltei para isso pensando, daí só que eu mudei de foco. Você tem também a questão do coletivo e do individual. No coletivo você tem as conexões, as redes, as interfaces, os programas. No individual você tem a máquina, você tem algo, você tem interface, você tem um programa. Só que... Ui, desculpe. A minha briga aqui é boa. Só que você também tem os usuários, a rede. Aí entra de novo minha questão de pessoas e as mídias. Que muitas vezes, quando você olha o negócio só assim, você esquece. Porque você tem as redes, suas conexões físicas, lógicas, mas você tem também humanos conectando, humanos participando, humanos interagindo. Então, de novo, eu volto para aquela minha primeira tela, você tem humanos. Então, isso daqui, meio que finalizando minha reflexão, são humanos e redes e comunidades. Por quê? O que faz diferença não são as redes. Não é que aí é questão de importância mesmo, de hierarquia. O que faz diferença não são as redes sociais, digitais ou não. São as pessoas das redes e como elas interagem. Porque a interação de humanos, redes e comunidades deveria ser constante, incessante, simultânea e consciente. Porque a interação de humanos, redes, comunicações devem ser constantes, incessantes, simultâneas, conscientes, sejam digitais ou não. Agradeço a atenção de vocês.